Olá, seja bem-vindo a essa aula 1 do seu curso de BetScript. E nessa aula de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a história do BetScript, um pouco como ele surgiu. O Bet é uma das formas mais antigas, mas também mais importantes de comunicação com o computador e também de automação. Mas para a gente entender o BetScript de verdade, a gente vai precisar voltar no tempo. Voltar no tempo em que a gente ainda não tinha nem mouse para os computadores e a gente também não tinha muito menos janelas bonitinhas aí, interface gráfica. Era um tempo onde a gente tinha que digitar comando por comando para que possamos dialogar com o computador. Então vamos entender um pouco hoje sobre a história do BetScript. Então, vamos nessa. O BetScript está diretamente ligado ao conceito de programação em lotes, que nada mais é do que a ideia de executar vários comandos de uma só vez, em sequência, e sem que o usuário precise ficar digitando tudo manualmente. O nome BET vem do inglês e significa exatamente isso, lote, ou seja, um conjunto de instruções que o computador executa uma após a outra. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar uma situação comum. Você acorda de manhã e você provavelmente tem uma rotina fixa. Primeiro você levanta da cama, depois você escova os dentes, toma o café, coloca o sapato e aí você sai de casa. Você não para decidir cada passo toda vez. Essa sequência já está meio que programada na sua cabeça. Isso é, na prática, um lote de ações executadas em ordem. Você não faz tudo ao mesmo tempo, mas você faz uma coisa depois da outra, sempre na mesma sequência. Programação em lotes funciona exatamente assim. Em vez de mandar o computador executar uma ação de cada vez, o usuário vai criar uma lista de tarefas e vai dizer, execute tudo isso aqui nessa ordem, e o computador então vai seguir esse roteiro do início ao fim. Outro exemplo bem fácil de entender é de um restaurante. Pense numa cozinha industrial, que está preparando marmitas. O cozinheiro, ele não vai fazer uma marmita inteira por vez do começo ao fim. Ele não vai pegar o arroz, vai fazer o arroz para essa marmita, o feijão para essa marmita e a carne para essa marmita. Ele vai preparar em lotes. Ou seja, ele vai cozinhar o arroz de todas as marmitas, depois o feijão de todas as marmitas e depois vai separar as carnes. E assim por diante. Esse processo é organizado, repetitivo e eficiente. Isso é exatamente a lógica de um batch. Levando isso para um computador, um arquivo BET é como uma lista de instruções que diz algo do tipo que abre esse programa, depois copia esses arquivos, depois apaga aquela pasta, depois mostra uma mensagem, e tudo isso acontece automaticamente, sem que o usuário precise ficar digitando comando por comando. Voltando um pouco na história, antes do Windows existir, os computadores eles funcionaram quase que exclusivamente por linha de comando. No MS-DOS não existiam janelas, botões ou sequer ícones. Para qualquer ação, o usuário precisava escrever comandos. Se a pessoa tivesse que repetir os mesmos comandos todos os dias, isso ia se tornar cansativo, sujeito a erro. Foi aí que surgiu a ideia genial dos arquivos em lote, os arquivos .bat. Esses arquivos eram simples e eram de texto, que continham comandos escritos em sequência. Executar um .bat era como dizer para o computador, faça exatamente isso, nessa ordem, toda vez que eu pedir. Um dos exemplos mais famosos é o autoexec.bat, que era executado automaticamente quando o computador ligava. É como se o computador tivesse uma rotina matinal igual a nossa. Ao acordar, ele já sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Quando o Windows surgiu, muita gente pensa que tudo isso foi descartado, mas não foi. O Windows, nas suas primeiras versões, era apenas uma camada gráfica por cima do DOS. Por baixo das janelas bonitas ainda existia um sistema que funcionava por comandos, por isso os arquivos BET continuaram funcionando normalmente. Com a evolução do Windows, o DOS deixou de ser a base principal do sistema, mas o conceito de linha de comando permaneceu vivo através do CMD, o Command Prompt. O CMD pode ser entendido como um tradutor entre o usuário e o sistema operacional, que eu vou explicar mais para frente um pouco com recursos mais técnicos. Quando você digita um comando, o CMD entende que você quer fazer aquilo e manda o sistema executar. A relação entre o CMD e o BetScript é muito parecida com a ação entre um ator e um roteiro. O arquivo .bat é um roteiro onde tudo que está escrito, o CMD, que vai ser o ator, vai ter que ler esse roteiro, linha por linha, e executar cada ação exatamente como foi escrita. Sem o ator, o roteiro não acontece. Então, sem o CMD, o arquivo BET não tem utilidade. Por isso que eu digo que, por exemplo, se você usar um outro sistema operacional, o BET ele não vai funcionar. Com o tempo, os arquivos BET ficaram mais sofisticados. Eles deixaram de ser apenas listas fixas de comandos e passaram a tomar decisões. Por exemplo, agora um script poderia verificar se o arquivo existe antes de tentar apagá-lo.
Isso é parecido com o nosso dia a dia, quando dizemos: se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Se não estiver, eu não levo. Essa lógica de se isso acontecer, faça aquilo, também passou a existir no BetScript. Além disso, os scripts passaram a repetir ações automaticamente. Imagine que alguém precisa colocar 100 cartas em envelopes. Em vez de pensar em cada carta individualmente, a pessoa repete o mesmo processo até acabar. No computador, isso é chamado de laço de repetição, e o BetScript também ganhou esse tipo de recurso. Quando o CMD também foi evoluindo junto com o Windows, a cada versão nova do sistema operacional ele ganhava mais comandos e mais possibilidades, mas sempre mantendo a compatibilidade com os scripts antigos. Isso significa, na prática, que um arquivo .bat criado há muitos anos ainda pode funcionar em versões modernas do Windows, o que é raro no mundo da tecnologia. Mais recentemente, a Microsoft desenvolveu o Windows PowerShell, que é uma ferramenta mais moderna e poderosa para automação. Mesmo assim, o BetScript continua sendo usado, principalmente para tarefas mais simples. Ele é rápido, fácil de escrever e não exige nenhuma instalação extra. É como usar uma calculadora simples em vez de uma planilha completa quando você só precisa fazer uma conta básica. No fim das contas, aprender BetScript é como aprender uma forma antiga, porém muito eficiente de se comunicar com o computador. E lembra quando eu expliquei aquela relação do CMD, do usuário, do computador, aquela relação de tradutor? Então, vou explicar um pouco melhor. Quando falamos que o CMD funciona como um tradutor, nós tecnicamente estamos dizendo que ele é um interpretador de comandos. O nome técnico disso é Command Line Interpreter. O interpretador de comandos é um programa cuja função é ler instruções em forma de texto, interpretar o significado dessas instruções e então solicitar ao sistema operacional que ele execute as ações correspondentes. No caso do Windows, o CMD é representado pelo programa cmd.exe e não executa as ações diretamente no hardware. Em vez disso, ele atua como uma camada intermediária entre o usuário e o núcleo do sistema operacional, o chamado kernel. O usuário fornece comandos em uma linguagem compreensível para nós seres humanos, e o CMD converte as instruções em chamados internos que o Windows entende, em uma linguagem de máquina. Os arquivos .bat entram exatamente nesse fluxo. Um arquivo .bat não é executado diretamente pelo Windows como um programa compilado. Ele é interpretado linha por linha pelo cmd.exe. Cada linha do arquivo é lida, interpretada e executada, como se o usuário tivesse digitado aquele comando manualmente no terminal. Agora vamos trazer isso para o exemplo do dia a dia. Imagine que uma pessoa que fala espanhol precisa se comunicar com alguém que fala russo. Em vez dessa pessoa que fala espanhol tentar aprender o russo na hora, ela vai usar de um intérprete. A pessoa que fala o espanhol, o intérprete entende, traduz e passa a mensagem em russo para o outro lado. O CMD funciona exatamente assim. O usuário vai falar com o computador usando um comando como o dir, o copy, o echo, e o CMD traduz isso para ações internas que o Windows então vai conseguir executar. Em resumo, chamar o CMD de tradutor é uma metáfora correta, mas tecnicamente ele é o interpretador de comandos, que vai atuar como uma camada intermediária entre o usuário e o sistema operacional. Ele lê comandos, interpreta seu significado, traduz em ações internas do Windows e executa tudo em ordem. O BetScript se aproveita exatamente desse mecanismo, organizando os comandos em lotes para que o CMD possa interpretá-los automaticamente. Então é isso, eu espero que tenha ficado muito claro tudo que eu quis passar, essa mensagem, essa história do BetScript, e que você entenda que apesar de ser bem antiga, né, e funcionar quando os computadores, como a gente viu, não tinham nem interface gráfica, os arquivos .bat eles ainda podem ser utilizados hoje em dia como forma de automação ainda do seu computador, evitar aquelas tarefas repetitivas. Então é isso, eu agradeço por você ter ficado até aqui, e na próxima aula a gente vai aprender um pouco as instalações. Se você prestou bastante atenção nessa aula, você sabe então que meio que o BET é nativo do Windows, mas existem alguns programas que a gente pode baixar para facilitar a nossa jornada nesse aprendizado. Mas se você não quiser baixar nada também, eu vou te mostrar que tem opções do seu próprio computador, você não precisa baixar nada. Mas é isso, então na aula que vem a gente faz as instalações passo a passo, e até então o próximo passo. Falou!